em oração. É tempo de real consagração. Yahushua em glória descerá. Em breve a trombeta soará. Prepare-te ao povo de Israel. Yahushua em breve voltará. Vai falando aí, Marcos. Vai falando aí alguma coisa, saúde o povo. Amados irmãos, Shalom. a todos, a Shalom, a herança da paz da parte de Yahuwá esteja com todos nós, na alegria do Espírito. Ficai, pois, conosco, porque brevemente já estaremos a meditar na palavra do Altíssimo. E a palavra estará centrada em Amós capítulo 4, versículo 12. Shalom a todos. Mais uma vez estamos aqui com a palavra que Yahuwá nos deu para esta tarde. Uma tarde fria, chuvosa, mas os nossos corações estão aquecidos pela presença e o poder de Yahuwá em nossas vidas. Por isso, estamos felizes, contentes, Aleluia. porque nada pode nos separar Desse amor tão grande de Yahuwá nas nossas vidas. Amém? Amém. Irmãos, essa tarde eu estava descansando um pouco e aí nos veio notícia, Me veio notícia de pessoas que estão muito doentes e pedindo oração. E nós, então, começamos a meditar o que dizer para estas pessoas. Aí eu perguntei, estão preparados para o encontro com o Eterno? E aí, quando eu fiz essa pergunta, Yahuwá colocou no meu coração, na minha mente, esta passagem de Amós. Amós 4, versículo 12. Você quer ler? Sim. Amós 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para
te encontrares com o teu Elohim. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Elohim. Então, amados irmãos, por que essa palavra? Porque a maioria da igreja não está ainda pronta para o encontro com o Yahuwah. Por que nós dizemos isso? Porque a maioria da igreja chamada cristã está fazendo religião. As denominações desprezando o povo de Israel, que é a raiz hebraica da fé, estão retardando a volta do Mashiach. O Mashiach quer uma congregação pura, sem mancha, nem ruga, como está em Efésios 5, 27. Uma fé restaurada. Plenitude do conhecimento da fé restaurada. Nós estamos no tempo de restauração da fé. De todas as coisas. De todas as coisas. Onde está escrito esse texto? Atos 3, 21. Yahushua não virá. O céu está contendo Yahushua até que todas as coisas sejam restauradas. Que todas as coisas. Uma coisa, quando nós estamos fazendo, nos aproximando de Yahuwah, primeira coisa que nós precisamos é obediência à palavra. Plena. Plena. A Teshuvá, que é volta à raiz hebraica da fé, a primeira coisa que se faz é a guarda do Shabat. Se alguém ainda não está guardando o sábado, é tempo de guardar, é tempo de separar este dia para santificação. Manifestação do Torá na vida. Restauração é Israel recebendo Mashiach, a igreja sendo restaurada e a união das tribos na mão do Mashiach, do Messias. Então, é o que está escrito em Ezequiel 37. Então, a igreja, ela está, na sua maioria, um pouco distante deste plano de Teshuvá, esse plano de restauração. A igreja está muito focada em crescimento de número e prosperidade, mas isso são coisas terrenas. E nós precisamos olhar para o alto, como diz Tiago, né? E Ezequiel, no capítulo 37, a gente sempre tem que voltar nesses versículos. Que horas são? Olha 5:15. 5:15? É. Ezequiel 37, no versículo... Eu vou ler a partir do versículo 19. Yahuwah falando com Ezequiel. Tu lhes dirás, assim diz Yahuwah, eis que eu tomarei a vara de José que esteve na mão de Efraim, e as tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. É isso que Yahushua fará.
É isso que a Yahushua está agora preparando. Ele está preparando a volta e o ajuntamento dessas tribos, as 10 tribos que foram dispersas e as 2 tribos que estão em Arushalai, que é Judá e Benjamim, e as 10 tribos que são os efraimitas, né, por causa de Efraim. Então, o que a Yahushua está agora fazendo nesse tempo de Teshuvá é buscando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, no versículo 20 diz: e os pedaços de madeira sobre o qual houveres escrito estarão na tua mão. Então, escrito por Judá e Israel, que são os efraimitas. Então, o versículo 21 diz: dize-lhes, pois, assim diz Yahuwá, eis que eu, Yahuwá, eu tomarei os filhos de Israel, que são as 10 tribos, são os efraimitas, onde eles estão? Entre as nações. Por quê? Porque eles eles foram cativos de Samaria, depois eles ficaram em Samaria, quando saíram, quando aconteceu a divisão das tribos. Depois eles foram cativos para a Síria, lá em 1 Reis, capítulo 17, diz que o rei da Síria veio e tomou Samaria. Eles ficaram ali escravos. Aí eles não permaneceram ali, eles se esparramaram nas nações. E também no ano 70, quando houve a destruição do templo de Arushalai, e de Arushalai mataram os nossos amados irmãos judeus, e muitos foram dispersos também ali, naquela dispersão. Então, o versículo 21, diz-lhes, pois, Yahuwá falando com Ezequiel, assim diz Yahuwá, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Então, o plano de Yahuwá é nos levar para Arushalai. Mas não aquela Arushalai desviada, contaminada. Quando ele voltar, irmãos, quando ele vier nas nuvens, diz Joel, no capítulo 2, diz assim, diante de Yahushua, um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Então, irmãos, essa terra, toda a terra, ela vai ser destruída e renovada, restaurada, para que nós possamos morar na nova Arushalai, que será com a presença de Yahushua agora, no milênio. Bem, então, voltando para Ezequiel 37, diz 22, deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Então, o plano de Yahuwá e está sendo executado agora. Só que muito dos nossos amados irmãos ainda não acordaram para esse tempo. Este é o tempo em que Yahushua está buscando as ovelhas perdidas nas nações, a casa de Israel. Como nós vimos ontem, é uma renovação de aliança com a casa de Israel, que são os efraimitas, e com a casa de Judá. Não é conserto como igreja. Bem, e aí nós vamos então, só lembrando que nós falamos, então agora a mensagem de hoje é: prepara-te, Israel, para te encontrares com Yahuwá. Se você estiver preparado, será um momento de alegria. Agora, se você não estiver preparado, prepara-te
também para o encontro onde ele dirá o quê? Apartai-vos de mim. Essa palavra é dura. Então, E não tem mais conserto. não tem naquela hora, não tem mais. Então agora é tempo dessa preparação. Dessa aproximação. Prepara-te, ó Israel. Por que Israel? Porque Israel é o povo do Eterno. Tem um modelo. Mas, outra vez, mas eu não sou israelita. Bom, se você não é israelita, você está fora do Procure povo. o enxerto. Tem que ser enxertado conforme Romanos. Aí muitos dizem, mas haverá um tempo de tribulação nessa terra. Nós estamos dizendo que haverá um tempo de tribulação nessa terra, conforme Mateus 24. Mateus 24. Daniel e Lucas. Eu vou ler Mateus 24, quando diz lá no versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. As tribos que não se prepararam, o Israel que não se preparou para encontrar com Yahvá. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você está preparado para esse dia? Daniel 12 diz que haverá um tempo de angústia. Aí muitos dizem, não, mas a igreja não estará mais aqui. Me desculpem, mas esses pastores que estão pregando isso estão levando você ao erro. Me desculpe aí os teólogos, os grandes teólogos que estão enganando nações, multidões. Cuidado. Essa doutrina que se prega por aí, que a igreja sobe, não tem sentido. Como arrebatar os galhos e deixar a raiz? 1 Pedro 2,10. Vós não erais povo, mas agora sois povo. Então, como você é povo? Sendo enxertado. Todo o povo fora do povo de Israel é outro povo, não é o povo de Yahweh. O povo de Yahweh é Israel. Se você não é nascido lá em Israel, porque muitos que são nascidos de Israel, também não é porque nasceu lá que é povo. Isso está escrito, acho que é em Gálatas, né? Não é porque nasceu em Israel que é povo do Eterno. Não. O povo do Eterno é aquele que entra para o concerto dele. Que procura o enxerto. Exatamente. Porque ele escolheu, como diz Deuteronômio capítulo 7, ele escolheu um povo dentre todos os povos que há na terra. Então, dentre todos os povos tem um povo, que é o que está em Gênesis capítulo 12, que ele falando com o Abraão, ele diz, em ti farei uma nação, e as nações serão benditas. Então, todas as nações são benditas no crente Abraão. E Gálatas 3:21 diz assim, se sois do Messias, do Machia, de Yahushua, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, nós falamos ontem sobre nós estamos na plenitude, parte 2, nós falamos na parte 1 do versículo de Isaías 51 e 52. A rocha de onde fomos cavados é o povo. É o povo que foi formado a partir de Abraão. Paulo fala que o endurecimento veio em parte por Israel. Então, nós explicamos ontem que não foram todos os judeus que rejeitaram Mashiach. E nós, quem somos? Nós somos o remanescente dos nazarenos. Aí você pergunta, mas que nazarenos? Bom, nazarenos são aqueles que seguem o Nazareno. Quem é o Nazareno? É aquele que foi criado em Nazaré,
quem foi criado? Ele nasceu em Belém, mas ele foi criado aonde? A sua vida foi em Nazaré, né? Então ele foi chamado Nazareno, conforme está escrito em Mateus, se não me engano, capítulo 12. Ele foi chamado Nazareno. Então, há uma diferença de judeus que não receberam Mashiach e judeus que receberam Mashiach, que são os judeus nazarenos. No tempo que a Yeshua veio, todos os discípulos eram nazarenos. E Paulo, ele não conhecia o Mashiach depois, com aquele problema que ele teve, que ele foi perseguir os crentes, ele foi prender, foi matar, foi, né, perseguir. Aí o que aconteceu? No meio do caminho, ele caiu do cavalo, né? E essa palavra caiu do cavalo é bem interessante. Aí Yahushua falou com ele. Aí Yahushua disse, Saulo, Saulo, falou em hebraico, né? Por que me persegues? Porque Saulo é nome hebraico. Paulo é o nome que traduziram, né? Mas o nome dele é Shaul Rachali, apóstolo Paulo, Shaul. Que a gente fala Saulo, né? Mas é Shaul o nome dele. Então, ele falou, quem és tu? Aí o Mashiach respondeu, eu sou Yahushua, a quem você persegue. Né, irmãos? Então, nós somos o remanescente desses nazarenos. E há uma diferença entre judeus que não receberam Nazareno e os judeus nazarenos. E, inclusive, quando eles foram da perseguição ali do ano 70, quando Yerushalayim foi destruído, muitos ficaram dentro de cavernas. E foi achado uma caverna numa cidade que chama, eu me esqueci o nome agora, Suzã, não é Suzã, é alguma coisa parecida. Eles ficaram ali naquelas cavernas e lá eles escreveram, eles construíram uma sinagoga lá dentro do buraco mesmo e escreveram lá, Yahushua, né, irmãos? Nazarenos. Eles eram os nazarenos, os seguidores. E eles produziam azeite. E lá eles produziam azeite, de vez em quando um ia lá para a cidade disfarçado vender, para eles terem sobrevivência. Foi muito difícil a vida desses nazarenos dentro das cavernas. Eu me esqueço o nome agora dessa caverna. E então, Paulo, ele era um judeu da seita dos nazarenos. As pessoas não gostam de falar seita, mas não é um nome pejorativo, porque Paulo, ele era da seita dos nazarenos. Quer dizer, ele era da fé nazarena. Até tem uma igreja que chama Igreja do Nazareno. Por quê? Igreja de Yahushua, né? Então, Atos 24, tem uns versículos aqui que identificam o que eu estou falando. Porque a gente fala e tem que mostrar. Porque senão fica uma coisa assim vazia, uma pregação vazia. Atos dos Apóstolos 24, 14. Olha só. Mas confesso-te, Paulo está falando com o governador Félix. Ele está sendo julgado, ele está fazendo a defesa dele. Então, quando chega no versículo 14, ele fala assim, mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo a Yahweh de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Olha só quem era Shaul, Rachalia, apóstolo Paulo. Ele era da seita dos nazarenos. E lá em cima, no versículo 5, está mais claro ainda, quer ver? Temos achado aí os homens estão entregando ele agora, né? Antes dele ser, lá embaixo no 14, ele está se defendendo. Aqui, os homens estão acusando ele. Olha o que eles falam.
temos achado que este homem é uma peste. Falando do Paulo, né? Este homem é uma peste, promotor de sedições entre todos os judeus. Quer dizer, eram os próprios judeus, né? Que estavam entregando ele. Esse homem é uma peste no meio dos judeus. Os antigos amigos. Por todo o mundo. E o principal defensor da seita dos nazarenos. Tá vendo, irmão? Seita, não sei porque não gosto. Vai, aquela ali é uma seita. Não sei porque inventaram isso. Porque Paulo era da seita dos nazarenos. Meu pai. Ele era defensor da seita dos nazarenos. E ele servia a Yahweh, obedecendo a lei e os profetas. Agora, o povo que se diz que vai ser arrebatado não quer saber da lei, dos 10 mandamentos, e não quer saber do Shabat, e não quer saber dos profetas e dos patriarcas. Os irmãos estão entendendo a situação. E não quer saber da unidade. Os irmãos estão prestando atenção no problema que está o mundo. Cada vez mais a igreja veio se distanciando do eterno. Até o ano 100, quando o apóstolo João, que foi o último que morreu, até ali no ano 100, eles eram firmes. Mas depois, quando João morre e os discípulos todos morrem, aí a igreja começa a enfraquecer e começa a ser introduzidas doutrinas. Quando chega no ano 325, eles tiram o sábado e colocam o primeiro dia para ser adorado, para ser venerado, para ser guardado. Então aí a igreja foi perdendo a doutrina. A substância. A doutrina pura. É pura. A igreja deixou de ser aquela igreja fiel. Por quê? Porque a comichão, né, foi entrando nos ouvidos, como diz Timóteo. Irmãos, eu vou falando e vou lembrando dos textos. Timóteo diz assim, quer ver? Mas é importante a gente ler, porque nós não podemos fazer um vídeo comprido e pôr tudo ali. Nós vamos fazendo vários. Em Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 4, o próprio Shaul Rachali, apóstolo Paulo, ele diz assim, 2 Timóteo, estou no primeiro. 2 Timóteo, olha o que Shaul falou. Ele falou para Timóteo. O livro chama Timóteo, mas é Paulo que escreveu para Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Elohim e de Yahushua Hamashia, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo, o Shaul, ele já estava vendo lá na frente. Ele estava vendo já que a igreja deixada aqui pelos apóstolos e Machia e os profetas, ele já estava vendo que essa igreja ia entrar heresia no meio dela. E olha o que ele falou, isso que é uma profecia, irmãos, para esse tempo. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade, quer dizer, com toda paciência, né, irmãos? E doutrina. Por quê? Porque virá tempo, ele está profetizando, em que não suportarão a sã doutrina. E foi o que aconteceu. A igreja veio perdendo os ensinamentos dos apóstolos, dos profetas, dos patriarcas e do próprio Yahushua. Não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, foi o que eu falei, irmãos. A igreja, ela sofreu comichão nos ouvidos. Aí entraram os pais da igreja, entraram aí
uma reforma que começou, mas não reformou quase nada, aliás, não reformou nada, e aí nasceram igrejas no tempo da reforma, começou a surgir igrejas como luterana, episcopal, presbiteriana, batista, luterana, depois, um pouquinho mais tarde, adventista, depois metodista, batista do sétimo dia. Então, aí foram surgindo denominações, mas assim, cada uma pegou uma parte da Bíblia. Tem igrejas que batizam como a católica, né? Batiza criança. O sábado ficou só restaurado na igreja adventista e na batista do sétimo dia. As outras nem em sábado falam. Então, irmãos, ficou assim uma colcha de retalho, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas a igreja perdeu a essência. Foi o que Paulo falou. Não suportarão a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, eu vou escolher uma igreja de acordo com o meu gosto, com a minha concupiscência. Quer dizer, de acordo com o que eu penso, eu vou escolher uma igreja dentre estas. Então, a situação do mundo agora é esta. Muitas denominações, e aí a mensagem pura, dissipada. Cada um pegou um pouquinho, um pedacinho. Cada uma tem um pouquinho de verdade, mas um desvio completo do poço onde foi cavado, da rocha do poço onde foi cavado, que está lá em Isaías, capítulo 51. E aí o versículo 4 diz: desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quer dizer, histórias inventadas, doutrinas do homem. O homem inventou várias coisas e jogou dentro da igreja. Foi isso que aconteceu, irmãos. Mas tu, Paulo está falando com Timóteo, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. Então, irmãos, aqui mesmo no livro de Timóteo fala que aqueles que querem servir Yahushua sofrerão aflições, né? Quem quer viver piamente sofre aflição. Por quê? Porque o remanescente, irmãos, ele não é visto com bons olhos, não. Nós não somos bem vistos, mas nós estamos fazendo um esforço, porque alguns irmãos, uma parte está chegando, e o plano de Yahushua é buscando as ovelhas perdidas. Então, essas ovelhas virão, mas estão retardando muito, viu, irmãos, a volta do Mashiach. É bom que se apressem um pouquinho e dê crédito à palavra. Como Yahuwah falou hoje à tarde: prepara-te, Israel, para te encontrares com Yahuwah. Prepara-te, Israel. Nós vamos continuar mais um pouquinho. Então, nós lemos que Paulo era da seita dos nazarenos, vimos que a igreja foi mudando e vimos que foram introduzidas heresias, e Paulo já havia, ele falou, e agora é esse tempo, irmãos. Então, e Isaías 2:2 tem uma profecia muito interessante que eu anotei também. 2:2 diz assim: quando você tiver que falar, você fala, viu? E acontecerá nos últimos dias, olha, irmão, nos últimos dias, é uma profecia, e nós estamos pregando sobre essa volta do Mashiach. O que acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa de Yahuwah, no cume do monte, e se exalçará por cima dos outeiros, e correrão a ele todas as nações. Então, é por isso que é isso que ele está fazendo. Ele está buscando as ovelhas
perdidas Da casa de nas nações, da casa de Israel. Então ele está buscando o seu povo Israel, como nós estamos sempre dizendo. O povo, irmãos, é Israel. E nós somos o enxertado em Israel. Não é? E nem todos que nascem em Israel são israelitas. É isso que diz. Acha esse texto bem, está em Gálatas. Hoje nós vemos denominações perigosas, dizendo sobre prosperidade, felicidade para pregar o evangelho. A pessoa diz, não, para pregar o evangelho eu tenho que ser feliz. Irmãos, olha para Paulo, olha para Silas, olha para Barnabé, olha para Pedro. Irmãos, eles sofreram tanto, mas eles deixaram de ser felizes? Deixaram de pregar a palavra? Não. O que Paulo fala? Alegremos-nos nas tribulações. No meio da tribulação, nós temos alegria. Agora há pouco, uma filha minha ligou para mim, porque aqui está muito frio e chuvoso, uma umidade. Então ela falou, mãe e pai, como é que vocês estão? Ai, mas está um frio, uma umidade. Eu falei, sim, filha, nós estamos bem. Por quê? Nós estamos bem porque temos o calor do Espírito de água conosco. Então nós estamos bem. Então, irmãos, nós não podemos olhar para o tempo, né? Quem tem algo dizendo assim, não olhe para o tempo, nem para o vento, né? E Paulo fala, há tempo e fora de tempo. Nós vamos esperar fazer calor, vamos esperar um dia bonito, o passarinho cantando na árvore, as florzinhas no jardim, todas bonitinhas, o sol brilhando, para falar das coisas do eterno? Não, irmãos. Às vezes em meio a sofrimento, em meio de angústia, mas a palavra do eterno, ela tem que ser entregue. Nós somos provados, irmãos, nesta vida, porque nós não somos daqui. Se alguém pensar que é aqui dessa terra, nós não somos daqui. E nós somos um povo que pertence a um outro país. Nós não somos dessa terra. Nós estamos aqui numa passagem. Por isso que nesta passagem, Yahuwá diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Elohim. Prepara-te. Por quê? Porque nós estamos sendo preparados nessa terra. Nós não podemos ficar presos às coisas desta vida. Somos provados, irmãos, todo dia, para sermos aprovados. Paulo sofreu, Pedro sofreu, Silas e Paulo na prisão, Pedro, né? E eles estavam felizes e cantando. E tem uma passagem que diz que quando eles estavam lá presos, né? Com as mãos presas naquelas cadeias e os pés no tronco, eles cantavam, irmãos. Imagina aquele lugar frio, úmido. E para falar da palavra, irmão, você às vezes está triste, você está com algum problema, mas você fala da palavra, que isso é mais importante. Agora, eu volto a dizer, os pregadores teólogos aí, homens grandes, dizem que a igreja vai ser arrebatada. Mas, irmãos, eu quero lembrar que essa doutrina surgiu em 1830. Quantos anos tem? 200 e pouquinho, né? 210? Então, irmãos, essa doutrina não é apostólica, não é profética, não é da Bíblia. Essa doutrina é de Margaret MacDonald, e de Derby, e de Scofield, né? É de muita gente, menos de Paulo, de Barnabé, de Pedro,
Dos alicerces João, da igreja, Tiago, Lucas, João, né? Não, não é doutrina deles. Eles nunca falaram disso. Paulo então, quero ler Tessalonicenses. Paulo disse que haveria uma apostasia tão grande. Essa apostasia não é de agora. Essa apostasia começou quando a igreja começou a se desviar do Shabat. Quando a igreja começou a traduzir os nomes, quando imprimiram a Bíblia com o nome de Isaías, com o nome de Jeremias, com o nome de Joel. Não são esses nomes. Joel é Ioel. Jeremias e Ermiarro, todos eles, os profetas, na sua maioria levam o nome de Yahua. Ermiarro, Yeshaiarro. E por aí vai. Então, aí eles traduziram os nomes, traduziram o nome do Mashiach, porque veja bem, Yahushua, ele é um judeu. E lá no idioma de Israel nunca teve J, nem quando ele nasceu e nem tampouco agora. Como que ele pode se chamar com letra J? Não pode. O nome dele é judeu e isto é uma restauração. Mas a igreja, ela fez o quê? Ela traduziu a igreja contaminada, ela traduziu o nome. Nome não se traduz. Se nós, ou você, for para um outro país, o seu nome é o mesmo, a sua identidade não vai mudar. Você vai mudar de lugar, de Brasil para outro lugar, mas lá onde você for, no exterior, o seu nome será o mesmo. Então, o que eu disse? Eu disse que ia ler segundo Tessalonicenses. A gente tem que fazer um esforço para não sair da linha, porque é tanta maravilha que vem na cabeça da gente para a gente falar. Segundo Tessalonicenses, o Paulo, ele falou sobre isto, sobre a volta do Mashiach. Está aqui, ó. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, ele fala assim, a gente tem que ler tudo, né? A gente fala, mas não posso ler porque vai tomar tempo, nós precisamos de ler. Isso vai controlando o horário? Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Yahushua HaMashiach e pela reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós mesmos, como se o dia de Mashiach estivesse perto. Ele sabia que estava um pouco distante. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Quer dizer, o Mashiach não vem assim, sem que vá acontecer algumas coisas. O que ele fala? Não será assim, sem que antes venha a apostasia. A apostasia começou dentro da igreja. Tiraram o Shabat, colocaram domingo, colocaram imagens de santos, colocaram indulgências, colocaram o batismo de criança, colocaram missa de sétimo dia, missa de corpo presente, tudo pago. Isso aí tudo foi entrando na igreja, apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse é o anticristo, o antimachia. Então, antes do antimachia se manifestar, Yahushua não vem. Então, nós vamos ver esse antimachia. Yahushua, aí ele fala, não vem antes que haja apostasia e que venha o antimachia, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama e tal e tal. Aí ele diz lá, porque o mistério da injustiça... uma coisa, tem um teólogo muito, muito importante que muita gente segue, ele diz que a apostasia é o arrebatamento. Olha, eu não sou formada em teologia, eu sou formada em pedagogia. Mas apostasia não é arrebatamento. Apostasia é desvio da
fé. É afastamento das verdades da palavra. Isso é apostatar da fé. Não é arrebatamento, não. Arrebatamento é quando o Mashiach voltar. Tem arrebatamento? Tem. Mas não esse arrebatamento que ninguém viu, que o avião sumiu, o trem bateu, o carro bateu, as pessoas subiram e ficou a roupa. Não. A palavra diz que todo olho verá, até os que o traspassaram. Todos verão. Haverá uma ressurreição dos mortos, como diz em Tessalonicenses capítulo 4, capítulo 4, versículo 13, dizemos-vos, pois isto, pela palavra de Yahweh, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda de Yahweh, não precederemos os que dormem. Quer dizer, nós não vamos antes deles. Porque o mesmo Yahushua descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Yahweh, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto a... Isso é arrebatamento. O que é arrebatamento? Ressurreição dos mortos, transformação dos vivos e dos mortos que ressuscitaram, e a Yahushua voltando. Isso é o arrebatamento. Mas fora da volta de Yahushua, da ressurreição dos mortos, não tem arrebatamento. Arrebatamento é este aqui. E aí o que detém até aqui diz que o que detém o mistério da injustiça opera, e há um que o detém até que do meio seja tirado. Quer dizer, é o tempo de Yahweh que está detendo o antimachia, até que ele dê corda para ele, aí ele vai se manifestar, mas ele é controlado por Yahweh, ele não pensa que ele tem todo o poder, não. Ele só terá poder de enganar o povo porque está escrito que Yahweh deixará ele agir, mas ele vai agir com aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ele vai agir não com os salvos, ele vai agir com os ímpios. Onde está escrito isso? Aqui. Então será revelado o iníquo, a quem Yahweh desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Então, isso vai acontecer junto. Ele vai se manifestar, mas ele vai ser derrotado e Yahushua vem. Quando ele for derrotado, Yahushua vem. Porque quem deixa ele fazer alguma coisa, quem está detendo ele é Yahweh, é o tempo de Yahweh. Mas a esse antimachia aqui, que o povo chama de anticristo, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então ele vem com o poder de Satanás, do dragão, da antiga serpente. Com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, ele vai agir assim. Agora, com todo o engano da justiça, para quem? Para quem vai perecer. Para quem vai perecer. Porque não receber o amor da verdade. Então, volto a falar Amós 4,12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com Yahuwah. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com Yahuwah. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, quem não recebeu, quem não se preparou para o encontro do Mashiach, Yahuwah envia a operação do erro. Yahuwah permite a operação do erro. Ele vai deixar o anti-Mashiach agir porque as pessoas não querem. E apareceu já um aviso, irmãos, e eu vou ter que parar por aqui, viu?
Você quer falar alguma coisa, Magalhães? Fala, porque já vai acabar. É a grande alegria, né, irmãos? Sempre estar exortando pela palavra, para que se achegueis ao verdadeiro, e no verdadeiro nós estamos. Isto é, em seu Filho, Yahushua HaMashiach. Este é o verdadeiro Yahuwá e a vida eterna. Para que você se santifique cada vez mais e se aproxime mais da figura do varão perfeito diante de Yahuwá e seus anjos. E Yahuwá seja louvado. Eu estava aqui, irmãos, tentando achar o texto que fala que não são todos que são nascidos de Israel, são israelitas, mas aqueles da descendência de Isaac, né? Em Isaac será chamada sua descendência. Então, Abraão, Isaac e Jacó. Então, irmãos, da descendência de Isaac, filho de Abraão, que nasceu da descendência dele, veio Jacó, veio as 12 tribos. Então, nós vamos terminando por aqui, e terminando com Amós 4:12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com Yahuwá. Tem pessoas que estão doentes, com câncer, à beira da morte. Precisando da cura. E o nosso recado é, prepara-te para te encontrares com Yahuwá. Nós não somos desta terra, viu, irmãos? Nós somos de uma terra além. Vamos orar. Olha que eu estou Pai procurando. eterno, nosso Yahuwá, em nome de Yahushua HaMashiach, nós pedimos que esta live possa surtir efeito na vida das pessoas que a ouvem, que muitos possam receber, Pai, o teu nome, guardar a tua palavra, toda a tua palavra, guardar os seus mandamentos, observar o dia do sábado. E nós te pedimos, Pai, que todos entrem para Techuvá, para a raiz hebraica da